Minha gente, nós vamos falar agora do coração, mas não dos amores, não das paixões, não da sofrência, certo? Nós vamos falar da saúde do coração. Então fique atento agora, porque tem um assunto bacana para todos vocês que estão acompanhando o programa Universo. Você sabia que no período do inverno tem que ter aí uma atenção ainda maior com o coração? Aumenta aí consideravelmente os casos de infarto no inverno. E a gente, está aqui no estúdio, justamente com o cardiologista Luiz Aguinaldo Souza, para entender mais sobre por que isso acontece. Eu já fiquei curioso, Por que esse dado, por que esses números aumentam do infarto no período do inverno? Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Léo. Eu tenho certeza que não ocorre lá na ilha de Boipeba. Os casos do inverno ocorrem mais porque as artérias elas respondem de maneira vasoconstrictora, apertando mais no período de inverno. Então, o inverno, como o estresse, ele produz uma menor área útil do vaso. Então, pense que seu tubo, que era de meia polegada, passou a ser de 3/4. Menor, ou era de 3/4, passou a meia polegada. Então, seu tubo diminui a área útil. Se você já tem uma predisposição, uma placa de ateroma lá formada, e nós não sabemos qual de nós tem ou não tem, de certa forma temos preditores para isso, mas não temos, você pode de uma hora para outra começar a sentir os eventos dos infartos ocorrendo maior em pacientes durante o inverno, e principalmente os invernos em locais que realmente... Mais agressivos, Mais agressivos, exatamente. A gente, só para tirar uma dúvida, Eu sei que em casa as pessoas também querem tirar essa dúvida. A diferença entre um infarto e uma parada cardíaca, porque todo mundo, todos nós que somos leigos, colocamos isso tudo num bolo só, infarto, parada cardíaca, como se fosse uma coisa só. Mas existe uma diferença aí. Sim, sim. A síndrome coronariana aguda, ou seja, atacar o coração. Ela pode apresentar como angina, que é só a dor, sem o infarto e a morte súbita. A parada cardíaca pode vir depois ou pode ser o primeiro evento de uma síndrome coronariana aguda. Então, a morte súbita é uma das maneiras, que é morrer, cair morto. Uma das maneiras da apresentação de uma doença coronariana aguda. Entendeu? Então, Entendi. não é a mesma coisa de um infarto. São coisas completamente diferentes. O infarto pode vir a gerar uma morte cardiovascular imediata ou tardia. E essa questão que a gente levanta aqui também. Antigamente, a gente achava que o problema cardíaco, problemas com o coração, eram apenas voltados para pessoas já com uma idade um pouco mais avançada, pessoas consideradas já idosas e tudo mais. E cada vez que passa, a gente percebe que isso está totalmente, isso é totalmente errado. A gente percebe aí pessoas com 30 e poucos anos, pessoas com 40 anos, com problemas cardíacos e tendo o que o senhor falou aí sobre a famosa morte súbita. A gente vê aí pessoas tão jovens e pessoas que têm aí um tratamento especial com a saúde, se cuidam, têm atividade física e tudo mais. E do nada, quando você vai ver ali o óbito, foi o quê? Teve um infarto, teve ali um mal súbito, foi um problema no coração. Isso é devido à nova vida das pessoas com muito estresse, uma rotina totalmente diferente do que era dos nossos antepassados, ou é uma questão realmente do organismo, da alimentação que as pessoas estão tendo totalmente diferente do que era os anos passados? Os estudos realmente têm mostrado que tem tido um aumento, notoriamente, por exemplo, as mulheres jovens tendo mais infarto do que tinham antes. As mulheres, quando infartam pior. Estão colocando as mulheres que se achavam mais protegidas, ainda o são. Veja que tem mais viúva do que viúvo. E a principal causa de morte no mundo é doença cardiovascular. Mas a mudança do perfil de hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo e agora a moda do cigarro eletrônico, que tem 100 vezes mais do que um cigarro só. Imagine o que vai acontecer. Então, esse estilo de vida antecipou a doença coronariana e a doença também cerebral, o AVC também.
Então, há uma antecipação em idade das doenças que eram preditas para as idades mais acima de Avançadas, 75 anos, mais avançadas. Então, são os fatores de risco no conjunto. Então, comer mal porque se tornou mais obeso e mais sedentário. Depois, a hipertensão, a comida mais salgada, o diabetes, o açúcar foi trazido com maneira forte para a nossa população mundial. Foi um erro. A descoberta do açúcar in natura foi um erro da humanidade. Então, mais diabético, o diabetes é um grande preditor, o tabaco, entendeu? Então, hipertensão, tabaco, diabetes, obesidade, sedentarismo, tudo isso junto. São fatores que só fazem fortalecer. E o colesterol, que se tornou também mais elevado na população, marcando e não só isso, ele se torna mais agressivo, o colesterol. Olha que interessante, não só o valor, como a oxidação do colesterol, parece um termo assim, mas vamos dizer a agressividade do colesterol. O nosso mesmo número de colesterol se tornou mais agressivo. Você está vendo gente com colesterol mais baixo, tendo uma maior agressividade. Por quê? Porque a oxidação do colesterol está relacionada ao estilo de vida, à inflamação e à adrenalina. Então, pessoas que são mais inflamadas, que são mais nervosas, que são mais estressadas, que têm esse estilo de vida, têm maior oxidação do seu colesterol, que vai promover o entupimento da artéria. Agora é interessante a gente falar também que tudo na vida, né, é um bom senso. A gente percebe também pessoas que têm uma vida saudável e que acaba indo para um lado de exaustão de tantos exercícios que são feitos, né? As pessoas vão ali mais do que o limite. Pessoas que fazem crossfit, pessoas que fazem aí triatletismo, pessoas que correm, que nadam, que fazem bicicleta e que vivem, né, se preocupando o tempo todo em estar fazendo muita atividade. É um risco também, porque essas pessoas podem estar passando do limite do que é funcional. Perfeitamente. Né, do que é funcional para o seu organismo. Perfeitamente. O overtraining, ou mesmo... Já se sabe, por exemplo, só para colocar um dado, que a morte em maratona ocorre a partir do 38º quilômetro. Mas por quê? Outra coisa, quem foi testado para ir para o Himalaia? Não, mas eu quero ir para o Himalaia e quero subir o monte, certo? Você faz um teste ergométrico, você tem um coração normal, como você colocou, mas ninguém lhe disse que você podia subir o Himalaia a 40 graus negativo e durante uma exaustão extrema. Então, exaustão física não é benefício para a saúde. A atividade física rotineira, que seria acima de 50 minutos, 3 vezes por semana, atividade aeróbica, hoje em dia tem outras colocações, de outras maneiras de se avaliar isso, não é só isso, está em livro, mas seria fazer atividade física rotineira de maneira moderada, não Sim. competitiva, é saudável. Em ambientes que você não conhece, é aventura. E aí acorde, viu, meu povo? Acorde, porque a situação é perigosa sim. A gente volta aqui com o nosso doutor cardiologista, tá? Luiz Agnaldo Souza. E aí, doutor, a gente está falando aqui sobre os cuidados, né, os riscos aí que a gente tem que ter do coração. Eu queria falar do infarto, né? Existem sintomas que avisam que você vai infartar, que você está infartando, um princípio de infarto, porque é silencioso, não? Se eu estiver errado, me corrija. A maioria dos infartos não são silenciosos. Certo. Existe Eles infarto, avisam. eles avisam. Graças a Deus nós temos os nossos avisos aí. Então, o infarto do miocárdio, ele tem alguns chamados avisos grandes, que é dor em aperto, ou dor em queimação, atrás do externo, pode vir associado a fatores como falta de ar, sensação de desmaio, palpitações, que são sintomas até de maior gravidade. Então, esses avisos são avisos que há algo errado nessa região. Isso aí é na hora que vai infartar. Isso é na hora que está ocorrendo o infarto. Certo. E antes? Não, a gente não tem aviso. A gente tem alguns avisos de que está indo errado, que a gente às vezes leva como um desconforto gástrico, como uma dor no peito, mas já era algo errado. Sim. Não existe, assim, os avisos de pré-infarto. Existem, assim, os infartos que são mais lentos,
mas eles vêm com os mesmos, Sintomas, sintomas, dura 1 minuto e você, não foi nada, foi um desconforto abdominal, gástrico, e aí daqui a 2 meses você vai piorando, daqui a mais ou menos, isso é o chamado infarto mais lento, e o infarto também de progressão lenta, ou seja, você vai piorando dia a dia, já não consegue subir a rampa, a dor dói. O infarto tem uma característica, se é uso de músculo, você piora com estresse e com exercício físico, você vai notando que a mesma ladeira já dá dano no peito quando não dava antes, você vai notando de que você, quando repousa, passa dor. Então, são esses avisos. Sim. Agora me diz uma coisa, doutor. O que a gente faz na hora que está infartando, que está dando esses sintomas aí? As pessoas... Eu já ouvi falar que as pessoas tomam AS. A gente não deve usar nenhuma droga. É interessante isso. Existe, sim, o principal fator é tempo. Você tem que buscar o atendimento médico correto no menor tempo possível. Por quê? Porque tudo que vai acontecer com você, inclusive a sua sobrevivência, depende do profissional te atender no tempo hábil. Por quê? Vou dar um exemplo. Você começou a ter sintoma. Se você procura uma unidade de emergência, uma UPA, mas seus sintomas não começaram a ocorrer, não foram tão graves, se você não teve arritmia, não teve falta de ar, você deve se dirigir sozinho. Se os sintomas foram mais graves, já vem com falta de ar, com palpitação, com sensação de desmaio, você deve chamar o SAMU e ficar onde você está. E não tomar nada. Certo. Não tomar nada. Deixe que o SAMU assuma, deixe que a UPA assuma. Porque lá... Mas nada de se auto... Não dá, né? não dá. Não Vamos dar um exemplo. Se você tiver uma doença hemorrágica do esôfago, a dor é a mesma. Aí você toma essa e aumenta o sangramento. E aí você... Piora. Já foi, tchau. Tchau. Então, olha o exemplo. Tomar aspirina. Aspirina é um antiagregante plaquetário. É usado em doenças isquêmicas, de entupimento. Se você estiver tendo uma doença hemorrágica, você pode ter piorado. Então, Automedicação jamais. Jamais. E no infarto tem muita gente. Olha, eu vou mastigar aspirina, eu vou tomar Isordil, eu vou te dar o nome, vou tomar um remédio que é conhecido, então pode falar o nome aqui, porque tanto gente fala, nada disso é correto. O correto é, se você ainda estiver em boas condições, está com dor, vá a uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Se você está já com sintomas mais graves, como eu falei, a dispneia, palpitação, a dispneia é falta de ar, palpitação, sensação de desmaio, fique quieto, chame o SAMU para te atender. Ele tem que te levar, porque em 10 minutos tem que estar com o eletro pronto. O eletro é uma ferramenta fundamental nesse momento. E daí em diante, várias coisas podem acontecer com você que salvarão sua vida. Certo. As pessoas estão ligando aqui para as nossas linhas telefônicas e uma das perguntas que está mais repetindo é em relação à dor. Na hora do infarto, dói mesmo o órgão, o coração dói ou não? Dói. Diz que o coração não dói. Dói de paixão e dói de infarto. E dói de infarto. Que a dor do coração é tão específica que em latim recebeu o nome de angina. Então, angina é o ato de doer o músculo cardíaco. Então, sim, por sorte, é liberado enzimas necrosantes e essas enzimas estimulam nervos que nos dão a dor. Quiçá que todos os infartos viessem com dor. Quiçá que a gente tivesse um pouco de dor antes de ter os infartos. A angina pré-infarto, que a coisa acontecesse dessa maneira. E o infarto fosse engatilhado para 2 horas depois. Não é assim. Mas o coração dói e a dor é uma dor mais constrictiva, como eu falei, mais intensa. Na mulher e na idosa e na diabética, no diabético, no idoso e na mulher, a dor pode ser um pouco atípica. E pode vir, inclusive, sem dor, que é aí que você falou, você vir como no idoso ou no diabético, como uma falta de ar, uma mudança da capacidade física dele, uma diminuição da consciência, o idoso não está igual. Então, o idoso que mudou a percepção dele,
tem que ser levado em conta de que pode estar acontecendo algo errado no coração. Não é só cerebral. Então, existe hoje uma mudança de percepção também do diagnóstico de como se diagnosticar o infarto. Entendi. Eu quero aproveitar também e me despedir aqui. Nosso queridíssimo cardiologista, doutor, essa lagosta aí, hein? Essa lagosta é um antioxidante natural. Ela tem dois motivos. Ela faz um estresse em quem está em volta, o que promove o maior aperto das artérias. Certo. E promove para vocês lá uma sobrevida que eu não nem Massa. acredito. Quero só que você deixe sua rede social aqui, doutor. A nossa rede social é @clínicads e @ADS Telemedicina. Nós somos um grupo de cardiologia de 50 anos e é um prazer estar aqui com você.